Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Hoje vamos começar, ó, no livrinho de ciências. Vamos lá para a página 24. Vamos falar sobre a luz. Olha a luz refletindo no quadro da professora. Pois é, vamos aqui, ó. Na página 24, falar um pouquinho sobre a luz. A professora disponibilizou um vídeo que fala sobre as características da luz, tá certo? E aí nós vamos começar a falar sobre a luz. No número 1 diz: o que você faz para enxergar um objeto que se encontra em um ambiente escuro? Então, se de repente a gente chega num ambiente escuro à noite, o que é que a gente faz para poder ver um objeto? Me digam aí, hein? A gente acende a luz, não é? Quando estamos de dia, no ambiente claro, como esse ambiente aqui da professora, não precisa. Nós conseguimos enxergar o alfabeto, os números, o nosso quadro de valor posicional, a professora, não é? Mas se a gente estiver no escuro, o que é que a gente pode fazer para ver o objeto? Acender. Acender uma luz, uma vela, não é? Dependendo do lugar que a gente estiver. Podemos observar os corpos que estão ao nosso redor por meio da luz que emitem ou refletem. Durante o dia, o Sol emite luz, que ilumina e aquece o planeta Terra. Durante a noite, quando não há incidência direta da luz solar, as pessoas geralmente utilizam lâmpadas elétricas para iluminar os ambientes. Então, vamos observar esses dois ambientes, né? Primeiro a gente está vendo a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2017, durante o dia. Então, durante o dia, não se precisa de nenhuma luz, porque já tem aqui o suficiente a luz solar, não é? Que aí deixa tudo claro e a gente consegue ver tudo. Na segunda diz a cidade de Londrina, Paraná, em 2017, durante a noite. Olha só. Durante a noite, será que ela está toda iluminada pela luz solar? Não, durante a noite, tá vendo aqui, ó? Várias luzes são acesas para que se possa ver melhor, não é? Se possa caminhar, ver melhor e conhecer aqui, não é verdade? Além de ser fundamental para a existência da vida na Terra, a luz nos permite enxergar o que está ao nosso redor, né? Então, a luz é importante sim, a gente aprendeu nas plantas, não é? Que é através da luz que acontece a fotossíntese. Mas aí a gente vê que a luz também tem outra grande função, que é ajudar a gente a ver as coisas. Vamos lá para a página 25, ok? Você já observou a luz solar passando entre galhos e folhas de uma árvore, como na foto abaixo? O que você percebeu quanto à propagação da luz? Olha só. Que coisa linda, né? A luz entrando entre os galhos. Então, ele pergunta aqui: o que você percebe quanto à propagação da luz? O que é que a gente percebe aqui? Como é que a luz vem? Em linha reta, não é? Ó, ela tá vindo, os feixes de luz estão vindo em linha reta. Então, diz: você já presenciou outra situação semelhante apresentada na foto acima? Cítia, será que você já percebeu isso aqui? Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Isso pode acontecer sim. Por exemplo, aquelas janelas que tem, que é dessa forma. Tem assim umas aberturazinhas, não é? Por exemplo, ela é fechada aqui, mas aqui tem umas aberturas. Pode acontecer, se essa janela estiver virada para a luz do sol, aqui também entrar feixes de luz. E a gente irá perceber que esses feixes de luz também virão em linha reta, não é? Então aqui eu já vi dessa forma. Já estive em casas que quando o sol batia, o feixe de luz entrava de forma reta. Tá legal? A luz solar se propaga em linha reta, desde que não sofra desvios. O que são desvios? Por exemplo, essa luz aqui está entrando e de repente eu colocasse
algum objeto que desviasse essa luz. A luz deixaria de passar de forma reta. Dirceu estava manuseando um espelho e se espantou ao observar o que aconteceu. Olha só aqui o que foi que aconteceu. A luz do sol vinha, bateu no espelho de Dirceu e ao invés dela sair de forma reta, ela foi para outro lugar, não é? Então vamos lá, vamos responder essas perguntas. Diz o seguinte, na página 25, tá certo? Voltamos já, vamos lá. Voltamos para resolver as questões da página 25, vamos lá. Diz o seguinte, Dirceu estava manuseando o espelho e se espantou ao observar o que aconteceu. Aí a gente foi aqui e já observou o que aconteceu com Dirceu, né? Com a luz, porque Dirceu estava mexendo com um espelho, certo? Diz o seguinte, na questão 4, pergunta-se, o que aconteceu nessa situação? Então, o que foi que aconteceu? Quando ele colocou o espelho, a luz foi refletida aonde? Refletida na parede. Então, a gente vai pôr a luz do sol foi refletida, a luz do sol foi refletida pelo espelho na parede. Então, a luz do sol foi refletida pelo espelho na parede. Na questão 5, diz o seguinte, o que causou o desvio da luz solar? Então, o que foi que fez que a luz solar, ao invés de ir em linha reta, fosse desviada para outro canto? Foi o quê? Foi o espelho, não é? O espelho. Na questão 6, nós temos o seguinte, o que você concluiu com essa situação? Então, o que é que você entendeu dessa situação? De que o menino estava com o espelho na mão, a luz veio reta e foi desviada para a parede. O que vocês entenderam? Concluíram o quê? Que o espelho, não é? Que o espelho refletiu a luz solar, né? A luz do sol, aonde? Na parede. Tá certo? Então, agora nós vamos lá para a página 26, os corpos e a luz. Vamos lá para a página 26. Diz o seguinte, os corpos e a luz. Os corpos podem ser classificados em luminosos ou iluminados. Então, nós temos dois tipos, né? Os corpos podem ser luminosos ou iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que emitem luz própria. As fontes de luz, tanto as naturais como as artificiais, emitem luz que ilumina o ambiente que nos rodeia. Então, os corpos luminosos são, por exemplo, o Sol. Não é? Ele tem uma luz própria e ele ilumina tudo que está ao redor dele. Os corpos iluminados são aqueles que não possuem luz própria e somente podem ser vistos porque refletem a luz emitida pelos corpos luminosos. Então, por exemplo, eu só consigo ver esse quadro porque está sendo um corpo luminoso, que é o Sol, não é? Está me dando a permissão de eu poder ver o quadro, que é um corpo iluminado, que só pode ser visto se tiver uma luz para refletir para a gente poder ver. Renato está olhando para o vaso que está no museu. Veja um esquema que representa como ele conseguiu enxergar esse corpo. Olha só. Está aqui Renato no museu olhando para esse vaso. Como é que foi permitido ele ver isso? Bom, aqui tem a luz, não é? A luz, que é um corpo luminoso, tá vendo? Um corpo luminoso, ela emite, né? A luz vem para cá. Aqui é um corpo iluminado. E a luz que reflete aqui permite
que Renato veja esse vaso, tá certo? Então, diz aqui: a luz emitida pelo corpo luminoso é refletida pelo corpo iluminado e atinge os olhos de Renato. As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. Por exemplo, uma fonte de luz natural é o sol. Uma fonte de luz artificial são as lâmpadas, não é? Que existem nos ambientes da nossa casa, por exemplo. As fontes naturais são o sol, outras estrelas e os relâmpagos. É verdade. Os relâmpagos, quando aparecem, deixam tudo muito claro, né? As lâmpadas elétricas, a lanterna e os faróis dos automóveis, quando acesos, são exemplos de fontes artificiais de luz, pois são produzidas pelo ser humano. Na questão 7, diz o seguinte: uma vela e um fósforo são corpos luminados ou corpos luminosos? Vamos lá. A gente aprendeu que corpos luminosos são aqueles que emitem luz própria. A vela emite uma luz própria? Sim, não é? E o fósforo também. Então, são exemplos de corpos luminosos, não é? Agora sim, são corpos luminosos quando estão acesos, né? São corpos luminosos quando estão acesos. Como assim, professora? Se a gente sabe que a vela e o fósforo são muito fáceis de apagar, não é? Então, por exemplo, se eles estiverem acesos, sim, eles são corpos luminosos, eles vão poder iluminar todo o local que a gente está, que eles estão, né, no caso. Mas se eles estiverem apagados, eles vão conseguir? Não, não é? Então, apagados, eles são corpos iluminados. Então, são corpos luminosos quando estão acesos e corpos iluminados quando estão apagados. Se eles estão acesos, eles conseguem fazer com que se consiga ver perto deles. Se eles estão apagados, não se consegue. Tá certo? Então, vamos lá agora para a questão 8. Na questão 8, diz o seguinte: a luz emitida pelas lâmpadas na situação mostrada na ilustração acima é considerada uma fonte de luz natural ou artificial? Essa lâmpada aqui é uma luz natural ou artificial? Natural seria a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas, não é? Então, aqui no caso, a lâmpada é uma luz artificial. Então, na questão 8, é uma luz artificial. É uma luz artificial, tá certo? Vamos agora para a página 27. A passagem de luz através dos corpos, tá bom? Observe nas fotos o procedimento realizado por Bruno. Ó, vamos observar esses dois procedimentos aqui que Bruno fez. No procedimento A, Bruno acendeu uma lanterna atrás de uma porta de vidro transparente. Ó. Então, ele está lá atrás de uma porta de vidro transparente. Na questão B, em seguida ele acendeu a lanterna atrás de uma porta de vidro fosco. Olha só, aqui ele está atrás de uma porta de vidro transparente, aqui ele está atrás de uma porta de vidro fosco. Pergunta-se o seguinte na questão 9. Pergunta-se o seguinte: qual das portas permitiu que maior quantidade de luz a atravessasse? Qual foi? Aonde é que você consegue ver melhor a quantidade de luz aqui, ó, que Bruno colocou atrás das portas? É na porta transparente, isso aí. Então, na porta de vidro transparente.
na porta de vidro transparente. Na questão 10, diz o seguinte: o que você acha que aconteceria se Brunda acendesse a lanterna atrás de uma porta de madeira? Por exemplo, atrás de uma porta dessa. Será que a gente ia conseguir ver algum feixe de luz da lanterna que Bruna está usando? De jeito nenhum a gente conseguiria ver, não é verdade? Por exemplo, quando nós estamos aqui, a gente poderia ver no máximo alguma coisa de claridade se a gente olhasse por trás da porta, por baixo da porta. Mas no caso de algumas portas, que tem outras que vão até lá embaixo. Então, o que aconteceria? A madeira, ela não permitiria a passagem da luz, né? Então, a madeira, que é da porta, né? Não permitiria, ou seja, ela não deixaria que a luz passasse. Não permitiria a passagem da luz. Certo? Na questão 10, ela não permitiria a passagem da luz. Alguns corpos permitem a passagem de quase toda a luz que incide sobre eles. Esses são chamados corpos transparentes, como no caso aqui da porta de vidro, né? É considerado um corpo transparente. Por quê? Porque ele deixa a passagem da luz, ele permite que a luz passe. Existem corpos que permitem que pouca luz atravesse. Eles são conhecidos como os corpos translúcidos. Então aqui, ó, esse vidro fosco permitiu que passasse só uma parte da luz. Então, é chamado de translúcidos. E os corpos aqui, ó, como a porta de madeira que a gente viu, são chamados corpos opacos, porque eles não permitem a passagem da luz. Tá certo? Então, na questão 11, nós temos 2 locais para a gente colocar a resposta. E ele pergunta, qual foto acima apresenta um corpo translúcido? Translúcido é aquele que permite pouca passagem da luz. Corpos translúcidos, pouca passagem da luz. Então, será a letrinha A, B. E o outro transparente, o que permite toda a passagem da luz, foi no exemplo A. Muito bem. Então, aqui ele pede que a gente dê os exemplos de corpos opacos. O que são corpos opacos? São que não permitem a passagem da luz. Aí tem muita coisa, não é verdade? Nós temos as paredes, ó. As paredes, elas não deixam com que passe luz, não é? Nós temos, por exemplo, o livro. O livro, ele não deixa que passe luz. Nós temos o celular, que também não deixa, não é? O celular e vários outros objetos que também não deixam que se passem vários outros objetos. Que haja passagem da luz, né? O próprio espelho, que a gente viu naquele exemplo anterior, a luz não passa por ele, ela só se desviou através dele. Tá certo? Vamos lá para a página 28. Vamos conhecer um pouquinho sobre a decomposição da luz, tá certo? Voltamos. Agora vamos para a página 28, ó. Decomposição da luz. Vamos lá. A luz solar e a luz que é emitida por muitas lâmpadas elétricas são chamadas de luz branca. Durante vários anos, acreditava-se que a luz branca era pura e que as outras cores eram modificações da luz branca. O matemático e físico inglês Isaac Newton, olha aqui o retrato de Isaac Newton, ele nasceu em 1642 e viveu até 1727. Foi um dos primeiros a estudar o fenômeno da decomposição da luz branca, mostrado na imagem abaixo. Utilizando o prisma de base triangular, Newton compreendeu que a luz branca era resultado da mistura de outras cores, as que formam o arco-íris. Olha só
Que coisa interessante. Então, ao invés de ser que a luz branca que modifica as outras cores, não. Na verdade, Isaac Newton aqui, né, descobriu que é a junção de outras cores que forma a luz branca. A decomposição da luz pode ser observada no ambiente com a formação do arco-íris. Aí eu acho lindo o arco-íris. Ao atravessar gotas de água que estão na atmosfera, a luz solar é decomposta, formando o arco-íris. Isso também ocorre nos dias em que chove e há sol ao mesmo tempo. Então, geralmente, né, no dia que chove e há sol, a gente consegue ver o arco-íris. Lindo, não é? Então, vamos aqui. Diz o seguinte, número 13. Você já viu um arco-íris no céu? Provavelmente sim, né? E quando é que isso acontece? Geralmente quando chove e faz sol. Aqui a minha resposta seria sim. Agora você me diz a sua resposta, tá certo? Se você já viu ou não um arco-íris. E aí a gente vem, quais são as cores do arco-íris? É vermelho, laranja, amarelo, vírgula, verde, azul, anil, que é um tipo de azul diferente, e violeta, tá certo? Então, aqui a gente vai finalizar com a página 29. Olha que legal que vocês vão fazer. Uma experiência bem legal. Você sabe o que acontece se misturarmos luzes que têm as cores de arco-íris? Diversos aparelhos que utilizamos no cotidiano emitem uma mistura de luzes para formar as diferentes cores que vemos em suas telas. É o caso dos aparelhos de televisão, monitores de computador, telefones celulares, entre outros. Vamos ver como isso funciona na prática? Então você vai utilizar CD, canetinhas coloridas, folha, não precisa ser sulfite, pode ser folha de papel A4, folha ofício. Lápis preto, tesoura com pontas arredondadas, cola branca, uma bola de gude e cola quente. Faça um círculo no papel usando CD com molde e divida cola quente e atenção. Quem pode usar é o adulto, tá certo? Vai pedir a ajuda de um adulto. Na verdade, você pode fazer de uma outra forma esse CD, como a tia mostrou uma época dessa que trabalhou um CD, tá certo? Que você não precisa usar necessariamente a cola quente. Vamos pesquisar para ver se a gente consegue de uma outra forma que não use a cola, tá legal? E aí vocês vão fazer aqui, ó, igual o disco de Newton. Usem a criatividade, que eu quero ver quando a gente retornar. Capricha na atividade, tira uma foto bem bonita e manda para a professora, tá legal? Vamos lá então? Simbora!